Estamos aí dando continuidade a uma série de mensagens, uma minissérie, né, que a gente começou falando sobre aqueles últimos momentos de Jesus. Foi intitulada aí de A Sombra de uma Cruz. Hoje nós vamos ver o quarto ato dessa história maravilhosa. Ao longo das últimas semanas, como eu disse, nós temos apresentado um dos maiores dramas já vistos pela humanidade. Esse é um drama elaborado pelo próprio Deus, um drama que se passa à sombra da cruz. Vimos no primeiro ato que, mesmo sabendo que em algumas horas seria brutalmente assassinado, Jesus ele reagiu de uma forma totalmente sobrenatural. Mesmo em meio à profunda dor que ele estava sentindo, ele nutriu sentimentos de amor até mesmo por aquele que o trairia. No segundo ato, vimos também que mesmo em meio à mais profunda angústia e dor, Jesus ele não se desesperou, não fugiu, não surtou, mas ele confiou profundamente no plano divino de Deus, no plano divino para a sua vida, e ele serenamente se entregou àqueles que há muito queriam tirar-lhe a vida. No ato anterior, nós vimos cenas fortes, impactantes, cenas que aconteceram, mas que causaram um impacto profundo em toda a humanidade. Cenas que demonstram o grande amor de Deus ao pecador. Hoje, quero contar-lhes o quarto ato dessa história maravilhosa, o desfecho que deu início a uma nova história. Hoje veremos o quarto ato desse drama que se passa à sombra da cruz. O que eu vou falar essa noite, você vai encontrar em Marcos 27, do verso 57, em Mateus, 27, do verso 57 a 28, 20, em Marcos 15, 42 a 16, 20, em Lucas 23, 50 a 24, 53, e em João 19, do 31 ao 21, 25. Queridos, logo após todas as cenas de escárnio, tortura e dor que nos foi apresentado, logo após suas últimas palavras, Jesus, entregando o seu espírito, expira e morre. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, mortos ressuscitaram. O centurião que estava ao lado de Jesus declarou verdadeiramente: este homem era o Filho de Deus. Entre as pessoas que estavam ali, alguns seguidores de Jesus: João, Maria Madalena, Salomé e a mãe dos filhos de Zebedeu. Como o sábado se aproximava, os líderes judeus pediram a Pilatos que quebrasse as pernas dos que tinham sido crucificados para os tirarem da cruz. A ordem foi dada e os soldados a cumpriram, mas ao chegarem diante de Jesus, vendo que já havia morrido, furaram o seu lado com uma lança para atestar a sua morte. Do furo, um rápido fluxo de água e sangue saíram, dando provas incontestáveis de sua morte, pois isso indicara que a cavidade em volta do coração e o próprio coração haviam sido perfurados devido a tamanha dor. Ao chegar à tarde, como era véspera de sábado, um homem chamado José, da cidade de Arimateia, homem rico, senador, que por medo dos líderes judeus seguia Jesus de longe. Este homem, ele foi até Pilatos e ousadamente pediu o corpo de Jesus. Pilatos muito se admirou que Jesus já tivesse morrido e, perguntando ao centurião que a tudo atestara, autorizou que José retirasse o corpo
e o sepultasse, o que rapidamente o fez, tendo a ajuda de Nicodemos, aquele que fora ter com Jesus à noite, lhe perguntando o que deveria fazer para ver o reino de Deus. Eles retiraram o corpo de Jesus da cruz e o enrolaram em lençóis de linho, no qual foram esparramados 35 quilos de um composto de mirra e aloés. No monte onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. No jardim, um túmulo que recentemente José havia mandado escavar na rocha. Ali eles colocaram o corpo de Jesus, rolando uma grande pedra para fechar a sua entrada. De frente do sepulcro, Maria e Maria Madalena a tudo observavam. No sábado, logo pela manhã, os líderes religiosos foram até Pilatos e lhe disseram que Jesus, enquanto vivo, disse que em 3 dias ressuscitaria. Então pediram a Pilatos que pusesse guardas na entrada do sepulcro para que os discípulos não fossem lá durante a noite e roubassem o corpo, dizendo que ele havia ressuscitado. Pilatos cedeu um destacamento de soldados que foram até o local, lacraram a entrada do sepulcro e ficaram ali, montando guarda. Mas durante aquela madrugada, algo inacreditável aconteceu. Um anjo do Senhor desceu dos céus e um grande terremoto sobreveio. Ele rolou a pedra da entrada e se assentou sobre ela. Sua aparência era como relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Todo aquele destacamento de soldados altamente preparados tiveram um ataque de pânico. Eles tremeram e de medo ficaram como mortos. Alguns deles foram até a cidade e contaram tudo aos líderes religiosos, que elaboraram um plano. Deram uma grande soma de dinheiro aos soldados e mandaram que dissessem que eles haviam dormido e que enquanto dormiam, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Antes do sol nascer, Maria Madalena, Joana e outras mulheres que haviam comprado e preparado aromas e bálsamos para ungirem o corpo de Jesus foram até o sepulcro. Enquanto caminhavam, pensavam em como iriam retirar a pedra. Mas ao chegarem no local, viram que a pedra já tinha sido removida. Perplexas a esse respeito, entraram no sepulcro e viram 2 varões com vestes resplandecentes, um deles assentado à direita com uma roupa comprida e branca, o outro assentado sobre a pedra. Eles disseram: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Venham e vejam o local onde ele estava. Ele havia dito a vocês: vão agora e digam a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Possuídas de grande temor, elas fugiram do local. Quando Jesus as encontrou e disse: salve! Elas abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus disse a elas que falassem aos seus discípulos para encontrá-lo na Galileia. Enquanto isso, Maria Madalena havia corrido até onde estavam Pedro e João e disse a eles que alguém havia roubado o corpo de Jesus. Eles correram até o sepulcro. João chegou primeiro, mas não entrou no túmulo, apenas olhou e viu os lençóis. Pedro entrou, viu os lençóis no local onde Jesus tinha sido colocado e a faixa que tinha sido colocada sobre o seu rosto, enrolada num lugar à parte. Maria Madalena, ela ficou do lado de fora, chorando, e ao olhar para dentro do túmulo viu 2 anjos e lhes perguntaram o motivo do choro. Elas responderam que choravam, pois tinham levado o corpo de Jesus e ela não sabia para onde. Quando se voltou para trás,
Jesus estava em pé à sua frente, mas ela não reconhecia. Ele fez a mesma pergunta, e ela, pensando que era o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Mas quando Jesus disse o seu nome, quando ele falou Maria, ela reconheceu a voz de Jesus. E ela respondeu: Mestre, Mestre. E mais uma vez, ele disse para ela ir e anunciar o fato. O que se segue é o início de uma história de transformação que revolucionou o mundo. Provas incontestáveis da ressurreição de Jesus foram dadas. Muitas pessoas viram Jesus ressurreto. Maria Madalena, as mulheres que estiveram no sepulcro, Pedro, 2 discípulos que caminhavam na estrada para Emaús, os 11, depois mais de 500 pessoas de uma só vez. Por 40 dias ele apareceu, até que um dia ele encontrou com seus discípulos no Monte das Oliveiras e disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vocês são minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Saiam por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos, batizem, ensinem. E saibam de uma coisa: eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Vocês não vão estar sozinhos. Queridos, diante dessa história que mexe com nossas emoções, gostaria de ressaltar 3 importantes lições. Primeira, Cristo realmente morreu. Cristo morreu. Ele não apenas desmaiou. Ele não apenas perdeu os sentidos ou entrou em coma. Tem pessoas que anunciam isso até os dias de hoje. Mas se uma análise profunda for realizada, apenas uma conclusão poderá ser retirada: Cristo realmente morreu. As provas são incontestáveis, mesmo que pareçam insignificantes. Quando o lado de Jesus é perfurado e água e sangue jorram, este incidente comprova que o coração de nosso Senhor Jesus realmente parou de bater. Como nos fora relatado, a cavidade em volta do coração e o próprio coração haviam sido perfurados, o que o levou à morte física. Cristo realmente morreu. O sepultamento de Jesus comprova que Jesus estava morto. José de Arimateia e Nicodemos sepultaram um morto. A percepção sensorial deles foi testemunha de que estavam carregando um cadáver. O centurião que ficou ali perto da cruz, os amigos que removeram o corpo, as mulheres que presenciaram sua morte, os sacerdotes que mandaram selar o túmulo, os soldados que o guardaram, todos são testemunhas que Cristo realmente morreu. Pense comigo por alguns momentos. Se isso não tivesse sido verdade, e se Cristo não tivesse morrido? Se ele apenas desmaiou, se ele só perdeu os sentidos, quais implicações isso teria?
Se Cristo não tivesse morrido, queridos, acabariam todas as consolações do Evangelho. Nada menos do que a sua morte poderia ter pago a dívida do homem para com Deus. Sua encarnação, parábolas, sermões, obediência imaculada à lei não teriam qualquer proveito se ele não tivesse morrido. A penalidade imposta ao primeiro Adão era a morte eterna no inferno. Se o segundo Adão não tivesse morrido verdadeiramente em nosso lugar, a penalidade original permaneceria com todo o poder sobre os filhos do primeiro Adão. Todos nós estaríamos hoje condenados ao inferno se Cristo não tivesse morrido. Porque nada menos do que a morte de Cristo poderia ter pago essa dívida. Pela graça de Deus, o grande sacrifício foi verdadeiramente oferecido. A vida do Cordeiro foi realmente tirada. A pena devida ao pecado foi de fato paga por nosso divino e legítimo substituto. Os pecadores que creem em Jesus podem ter esperança e viver sem medo. Em si mesmos são culpados, mas Cristo morreu pelos ímpios e a dívida deles está paga, agora completamente paga por Jesus. Cristo realmente morreu. Essa é a primeira lição. A segunda é que Ele realmente ressuscitou. Cristo morreu, mas Ele não continuou morto. Amém? Ele ressuscitou. A ressurreição é uma das grandes pedras fundamentais do cristianismo. Todo o cristianismo centraliza-se nestes dois fatos: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição de Cristo descansa sobre evidências incontestáveis. No sábado pela manhã, o corpo de Jesus jazia seguro no sepulcro, que tinha sido selado e agora estava com a guarda de soldados. Mas no domingo pela manhã, ele não estava mais ali. Quem retirou Jesus dali? Com certeza não foram os sacerdotes, não foram os escribas, não foram nenhum dos inimigos de Jesus. Não. Se fossem eles não hesitariam em mostrar o corpo, em apresentar o corpo e acabar com a farsa da ressurreição. Tampouco foram os apóstolos ou os discípulos de Cristo. Eles estavam com muito medo, eles fugiram, eles não lutaram quando Jesus foi preso. Eles estavam todos escondidos, com medo de também serem mortos. Eles estavam tão tristes e tão decepcionados que Cristo havia morrido, que eles não seriam capazes de fazer tal ato. Sem mencionar que eles não ganhariam nada com isso. Os lençóis que envolviam o corpo de Jesus foram deixados lá, como se ele tivesse levantado e saído. Mas o pano que cobria a cabeça, tinha sido cuidadosamente dobrado e tinha sido colocado sobre o local onde a sua cabeça estava reclinada. Pensa comigo, um ladrão de sepultura deixaria a cena desse jeito? Os lençóis, o lenço dobrado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 14 ao verso 24, ele nos diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou,
é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Cristo realmente ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Nossa fé ela não está alicerçada apenas nas passagens bíblicas, mas em um poderoso fato que incrédulos jamais foram capazes de aniquilar. A ressurreição foi confirmada por testemunhos de toda espécie, de todo tipo e de toda descrição. Como nos diz John Charles Riley, um pastor inglês que viveu no final do século XIX, ele declarou o seguinte: a história simples e evidente, da qual falam os autores do Evangelho, é uma história que não pode ser destruída nem contestada. Se alguém quiser negar a verdade desses relatos, deverá negar qualquer outro acontecimento da história mundial. Cristo realmente ressuscitou. Estamos vendo aqui 3 lições que devemos guardar na nossa mente. Cristo, ele realmente morreu. Ele não desmaiou, ele morreu. Cristo realmente ressuscitou. Ele não foi roubado, como os soldados lá foram pagos para dizer. Não, ele ressuscitou. Ele saiu do sepulcro. Você acha que Cristo precisava que a pedra fosse removida para sair do sepulcro? Você acha que sim ou não? Não. Para que ele removeu a pedra? Para que todos pudessem entrar e verificar o fato de que ele não estava mais ali, de que ele havia ressuscitado. Para que ele ressuscitou? O que mais que ele fez? Ele realmente nos comissionou. Cristo não queria que os seus discípulos guardassem essa mensagem para eles, apenas para eles. Ele não queria que os seus discípulos se alegrassem sozinhos com essa verdade, mas Cristo intencionava que seus discípulos levassem essa mensagem a todo mundo, levassem essa esperança, anunciassem o amor de Deus a cada pecador, mostrassem o fato de que Deus está empenhado em restaurar todas as coisas, inclusive o homem, das consequências desastrosas do pecado, que para isso ele foi capaz de enviar o seu único filho, Jesus. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, se tornou um de nós para que pudesse nos substituir na cruz. Ele viveu aqui sem pecados e foi crucificado em nosso lugar, sofreu as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu, o justo pelos injustos, o santo no lugar dos pecadores. Fez isso para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus. Ele foi sepultado, mas a morte não teve poder sobre ele, pois Deus, ao terceiro dia, o ressuscitou para a nossa justificação, para que pudéssemos ter a certeza de que Deus aceitou o preço pago por Jesus, e que assim como Cristo ressuscitou, nós seremos transformados. Deus em Cristo restaurou todas as coisas, e um dia tudo será transformado. Como discípulos de Cristo hoje, nós temos essa importante tarefa: fazer discípulos de Cristo.
Não discípulos de João, ou de José, ou de Vicente, não, discípulos de Cristo. Não apenas convertidos, não apenas frequentadores de igreja, mas discípulos de Cristo que amam a Cristo e querem viver como Cristo, servindo a Cristo, viver para Cristo. Isso deve ser feito enquanto caminhamos nessa terra, por onde quer que formos. Nós devemos fazer discípulos em casa. Seus filhos devem ser discípulos de Jesus e você deve fazer isso, fazer deles discípulos de Jesus. Sua esposa, seu marido, você deve fazer isso no trabalho. Você deve fazer discípulos de Cristo lá onde você trabalha, lá na escola. Na sua escola você deve fazer discípulos de Cristo. Na sua faculdade, onde quer que você esteja, você tem uma missão a cumprir: fazer discípulos de Jesus. Esse discipulado inclui falar dessa mensagem maravilhosa de esperança e salvação. Inclui também conduzi-los a se firmarem em um corpo local de Cristo, a uma igreja, ajudando-os a se firmarem na fé, sendo batizados. Esse discipulado inclui também ensiná-los a guardarem todas as coisas, ou seja, ensiná-los a viverem as verdades ensinadas por Jesus sobre o seu reino. Que reino que você vive hoje? Eu vivo o reino de Cristo em você, porque Ele é o meu rei. É no reino, ao reino dele que eu estou empenhado em viver. Esse reino que foi estabelecido aqui com sua morte e ressurreição, e que estará aqui por completo quando Ele voltar aqui. Mas nós já vivemos essa realidade hoje. A igreja, ela demonstra, ela é essa realidade que Cristo reina hoje. Nós não vamos viver o reino de Cristo lá na eternidade, nós já vivemos hoje. Todo esse reino de graça, de justiça, de paz. Nós vamos fazer isso debaixo da autoridade de Cristo. E não somente debaixo de sua autoridade, mas com sua ajuda e supervisão. Porque Ele mesmo declarou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eu estarei com vocês, para sempre com vocês, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Nessa noite, discorremos sobre esse quarto ato. O quarto ato dessa história maravilhosa que se passa à sombra de uma cruz. O quinto ato, você vai escrever. É você que vai escrever. Diz respeito à sua vida. Como é que você tem vivido tudo isso? Diante de tudo que Cristo fez, diante de tudo que Ele passou, para que pudéssemos estar aqui hoje, qual vai ser a sua resposta? Como você vai viver hoje? O que você vai escrever nesse quinto ato? Abaixe sua cabeça, feche seu olho.